Maimônides nos deu certeza da palavra dos profetas e também que exista na palavra dos profetas as informações que nos são necessárias relativas a este assunto. Quanto à posse e à tomada deste reino e também a sua abrangência, Rosh Ezra, o que nós encontramos de informação nas palavras dos profetas a respeito deste assunto? O tomar posse e a abrangência deste reino. Então, inclusive, o Rosh Hashai falou que os judeus da época de Yeshua esperavam que Yeshua fizesse uma obra ali, localmente. Isso é verdade. Mas se eles pensavam dessa maneira, pensavam de forma equivocada. Talvez fruto daquela ansiedade pela aflição que eles sofriam em relação a Roma. Então, esperava-se alguém que os libertasse daquela situação e eles não conseguiam ver além disso. Mas o livro do profeta Daniel, por exemplo, capítulo 7, verso 13, nos diz o seguinte: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que entre todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Agora, isso me faz lembrar da profecia que Deus deu a Davi, de que o seu descendente, Deus confirmaria o seu trono para sempre. Nós sabemos que esse não é Salomão, que o trono de Salomão não foi confirmado para sempre. Inclusive, foi dividido após a sua morte. E que esse descendente de Davi não seria outro senão o próprio Mashiach, né? E ele aqui, segundo o texto de Daniel, nos explica, ele receberia desse ancião de dias, ou seja, de Deus, do Eterno, um domínio que se estenderia a todas as nações. E todos os reinos da terra, inclusive conforme diz o Apocalipse, virão a ser do Senhor e do seu ungido, do seu rei. Esse texto aqui, inclusive, ele fala da chegada do Messias na presença do ancião de dias, né? Que é o Eterno. Que é o Eterno. E daí a gente acabou de falar que ele está sentado no trono com o Pai, né? E da posterior posse desse reino, quando ele vem, então, e exerce um domínio, né? E em todos os domínios o servem, povos, nações e língua. É desnecessário até dizer que é na terra. Mas se você ler Daniel 7, 27, você vai ver onde é esse domínio. Vamos ler? Exatamente. E o 7, 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão. Ele obedeceu. Agora a gente lê esse texto, parece que a gente está lendo um texto de Apocalipse, né? E se a gente não prestar atenção, não dissesse para o telespectador que estava em Daniel, talvez ele até achasse que esse fosse um texto da Brit Hadashah. E, no entanto, é um texto do Tanar, né? Composto dos livros dos Ketuvim, do livro de Daniel, mostrando que o povo, os santos do Altíssimo, então, reinarão juntamente com o Mashiach, né? Sobre todas as nações que estão debaixo do céu, ou seja, na terra. Não, inclusive Apocalipse tem um trecho que diz lá que serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Exato. Não é? Então aqui é uma confirmação disso, que o reino é aqui na terra. Agora, a extensão desse reino nós temos também aqui na continuidade. Não só que o reino seria aqui na terra, mas qual seria a abrangência desse reino? Isso é muito importante também a gente ver. Salmo 72, verso 8, nos diz: dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Essa será a extensão do reino do Messias e dos santos do Altíssimo. Sobre toda a terra. Só que dentro dessa extensão, segundo Daniel nos fala aí, tem povos, tem nações, tem línguas, mais ou menos parecido com o reino de Babilônia na época em que o nosso povo foi cativo para a Babilônia. Existiam várias línguas e várias nações ali naquele reino.
Só que, neste caso aqui, abrangendo toda a terra. E um detalhe que eu notei aqui interessante, que nós vimos no bloco anterior, partindo de Jerusalém esse governo. Inclusive, até Jerusalém, o Monte Sião, é chamado em hebraico de Hamakom, que significa o lugar. É o lugar onde foi edificado o templo, né? Que atrás de nós, inclusive, é onde hoje se encontra a Mesquita Dourada, ali onde estava o Templo de Salomão, ali é considerado o lugar, né? O lugar onde, segundo a lenda judaica, Abraão teria sacrificado seu filho, e o lugar onde a lenda judaica, o próprio Deus criou toda a terra, daquele lugar. Então, do lugar santo do Senhor, do Monte Sião, sairá o governo das nações. O governo de Deus se fará inicialmente, num primeiro período, pela mão do Messias, que regerá as nações com mão de ferro, e esse é o próprio Messias, não é um suposto anticristo, como alguns querem defender, porque o reino do mundo, fala Apocalipse, né? Eu acho interessante como as pessoas não conhecem as Escrituras, porque o Apocalipse diz claramente, porque os reinos do mundo vieram a ser do Eterno e do seu Mashiach, do Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo. Os reinos do mundo, claramente dizendo que o reino é Agora, da terra. a gente sabe que que na vinda de Yeshua haverá uma grande destruição, né? E poucos homens restarão. E é esses poucos homens que restarão aqui na terra, sobreviventes, os animais, ou parte do nosso povo de Israel, é que vai então dar o início desse reino. Israel como uma nação sacerdotal. Isso aí num programa que a gente for falar aí sobre detalhes do reino milenar, nós vamos explicar bem o papel de Israel, o papel dos judeus dentro desse reino milenar. Mas eu queria enfocar o seguinte, uma palavra de Yeshua que confirma tudo que o profeta Daniel falou. Está em Lucas capítulo 19, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então é por isso que Yeshua não implantou de cara o reino dele. Ele preparou os seus representantes, deu-lhes as minas, os talentos, e disse para eles, olha, agora vocês trabalhem aí, que quando eu voltar eu quero acertar as contas. É como o homem, então, que foi para uma terra distante e volta depois para assumir o seu reino. Inclusive, confirma o que o profeta Daniel falou. Inclusive, os profetas, Orochim, citam esse acontecimento como que a vingança. É uma espécie de vingança que Hashem teria preparado para o seu filho, para destruir as nações. O texto de Isaías, capítulo 63, fala o seguinte, algo muito interessante para você, telespectador. Quem é este que vem de Edom, com vestes tintas de escarlate, e de Botzra, este cujo traje é majestoso e ostenta a glória de sua fortaleza? Sou eu que falo com retidão e tenho poder para salvar, porque está vermelho o seu traje, estão as tuas vestes como as do que pisa o lagar. Eu acionei sozinho a prensa das uvas, e ninguém dentre todos os povos estava comigo. E lá embaixo diz no versículo 4, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o tempo da redenção para o meu povo havia chegado. Então, nesse tempo, Deus entrará em juízo, não só em favor do seu filho, mas também em favor do Israel, por tudo quanto Israel sofreu na mão das nações. Então será um dia da vingança do nosso Deus, o dia da vingança pelo seu próprio filho, que tem suas vestes sujas de sangue, e por também todo o Israel, que foi oprimida pelas nações ao longo de todos esses anos. Ainda no primeiro bloco nós comentamos sobre o tempo da recompensa dos santos. Rosh Shai, nós temos alguma informação sobre esse tempo, ou uma sequência, ou alguma coisa nesse sentido, que nos dê uma ideia de quando vai acontecer, uma sequência de acontecimentos, que nos dê uma ideia de quando vai acontecer esse tempo? Eu acho interessante
nos escritos da Brit Hadashah, que são escritos históricos a respeito da vida da Kehillah do primeiro século, né? Nós temos uma parábola, um midrash de Yeshua, que ele fala sobre o trigo e o joio. Mas uma parábola seria confiável? Sim, a parábola é o significado da parábola, né? Porque nós comentamos no programa anterior sobre o rico e Lázaro, e muita gente está boiando ainda sobre isso. Continua entendendo que aquilo é literal, é uma parábola. Parábola não é exatamente aquilo que ela quer dizer. Mas nesse caso da parábola do trigo e do joio, além de Yeshua pronunciar a parábola, ele deu o significado dela. Por isso que ela é importante. Porque quando uma parábola não tem o significado, você vai ficar, né, tentando descobrir o que é. Certo. No caso dessa, tem o significado. E aqui, ele conta resumidamente uma história de toda a humanidade desde a sua criação, desde a criação do mundo, até os dias do seu reino. Está tudo aqui contido dentro dessa parábola. Então vamos dar uma conferida nessa parábola? Vamos ler aqui Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Tem um detalhe importante, o seguinte: a gente tem falado que as pessoas muitas vezes querem entender a Bíblia, né? E esta é uma passagem que pouco ou quase ninguém explica, como Yeshua explicou. Inventa um outro significado. Eu já vi muita gente falar o quê? Que isso aqui são as pessoas fiéis e infiéis dentro da congregação. Aqueles que são fiéis são o trigo. Aqueles que são infiéis, que não são zelosos, são o joio. Mas não é isso que Yeshua disse. Por quê? Porque depois diz assim, que tendo despedido a multidão, na sequência da parábola, versículo 36, diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você veja bem que você tem a parábola e tem a explicação. E Yeshua podia dizer assim: olha, o que semeia boa semente, né, o campo é o mundo. Começa dizendo assim, ó, o campo é o mundo, né? O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Ele podia ter dito: o campo é a congregação. Não podia? O campo é a congregação. Mas poderia, né? É? Nesse caso, poderia. O campo é o mundo, ele disse. A boa semente são o quê? Os filhos do reino, que estão no mundo. Se o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o trigo, que está no mundo, né? E o joio são os filhos do maligno. Então, a gente tem uma visão aí do planeta. Os santos, trigo, os ímpios, o joio. Quem semeou a semente boa? O Filho do Homem. Yeshua teve uma participação na criação. Quem semeou o joio? O maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é o quê? O fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Agora que eu acho que vem alguns detalhes importantes, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles escolherão do seu reino. O que nos chama a atenção aqui? E eles escolherão os anjos escolherão do reino do Filho do Homem. Em primeiro lugar, nós já vimos aqui que o campo é o mundo. E o joio estava plantado no mundo, né? O trigo estava no mundo. Os dois, o trigo e o joio estava plantado no mundo. Se eu vou colher algo, eu vou colher algo do mundo, porque já o mundo é o campo. E se diz aqui que vai colher do reino do Filho do Homem, então qual é o reino do Filho do Homem? É o mundo. É aqui. Então a primeira coisa que a gente entende nessa parábola é que o reino do Filho do Homem é o próprio mundo. O reino do Mashiach é a terra. A terra. Agora quando Tem fala... que ficar bem claro, não é o céu. Yeshua não vai herdar o céu. Não é lá o reino dele. O reino dele é a terra. Por quê? Porque os anjos vão ser enviados para colher o que da onde? Ele primeiramente vai vir colher o joio que está no mundo, ou seja, então, o ímpio, destruir o ímpio e depois jogá-lo no fogo. É o que o anjo vai fazer primeiramente. Mandará o Filho do Homem seus anjos e eles escolherão do seu reino, que é aqui, tudo que causa escândalos que comete iniquidade. Você veja bem, se esse reino, Roche, fosse no céu, lá tem quem causa escândalo e comete iniquidade no céu? Tem? Não, eu creio que não, né? Então não é lá o reino de Yeshua. O reino dele é aqui. É por isso que a gente disse em blocos anteriores aí, que ele hoje está assentado com o Pai no trono do Pai. Mas quando ele vier, ele vai se assentar no trono dele. Primeiro vai ter uma limpeza, os anjos vão fazer uma limpa, vão colher o joio e queimar no fogo, primeiro. E aí já chama atenção para outra coisa. Se o joio vai ser colhido primeiro, já está diferente do que se ensina hoje. É porque o que se ensina hoje, Luxa, é que haverá um chamado que a gente chama de rapto secreto, né? Virá Yeshua de alguma maneira, invisivelmente, e os justos simplesmente começaram um a desaparecer. A gente vê inclusive isso em filme, ficando só a roupa e a pessoa subindo para algum lugar. Nos carros aparece lá, esse carro poderá ficar desgovernado a qualquer momento, porque aviões sem seus pilotos vão para a destruição, algumas músicas até falam. Então, mas pelo que a gente está vendo na parábola de Yeshua, não é assim que vai acontecer. Primeiro é colhido o joio. Exatamente. Quer dizer, primeiro colhe o trigo. Então, se fosse assim, teria que estar escrito assim, e os anjos vão colher primeiro o trigo. E vai largar o joio aqui. E põe fogo no reino. É. Seria isso? Não, deixa o anticristo aqui. O anticristo que já veio, a gente já falou, o anticristo está reinando desde o 4º século, está tranquilo aí, ocupando o trono, se passando por Deus, eles estão esperando o anticristo ainda. Se bem que essa ideia não era a ideia da reforma protestante do século XVI. A maioria dos reformadores do século XVI acreditava que o anticristo estava sentadinho lá no trono, dando as cartas. Não é? Exatamente. Aí depois resolveram absorver o homem lá e inventar uma vinda futura do anticristo. E aí inventaram toda uma teologia futurista em torno disso, que tem 7 anos no céu, que não tem. Né? Então você vê que primeiro é colhido o joio, né? Queimado no fogo. Na sequência, o trigo é ajuntado no celeiro. Então primeiro é feito um trabalho com o joio. Voltamos no próximo bloco.